Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar da Escola Bíblica Dominical, na lição de adolescentes, que é a lição de número 13, de 26 de junho de 2022, que tem como título O Amor do Pai por Seus Filhos. Esta lição aqui, Amor do Pai pelos Seus Filhos, baseado em Lucas, capítulo de número 15, dos versículos de 11 ao 32. Aquela história ali do filho pródigo. E, só para frisar, pródigo aqui no dicionário, ele diz assim, pródigo, que despende mais do que é necessário. Dissipador, então pródigo é aquele que produz e aquele que gasta em abundância mais do que é necessário. Então, pródigo não é aquele que retorna, mas é aquele sim, que ele recebeu a herança e gastou toda a herança e que depois que ele gastou tudo, ele retorna para a casa do pai, como diz na passagem. Vamos girar aqui. Ok. Vamos lá. Filho pródigo, passagem que o Senhor Jesus conta, a gente vê também a passagem da dracma perdida, que o Senhor Jesus também faz alusão, e ele termina nessa passagem do filho pródigo. E o que a passagem do filho pródigo tem para nos ensinar? Devemos, nesta lição, os objetivos, explicar o que cada personagem da parábola representa, destacar a importância do arrependimento e reafirmar o imensurável amor de Deus para com a humanidade. Ok? Nós vamos falar aqui. O pai, na passagem que o Senhor Jesus ele conta, existia ali o pai, tinha ali o filho 1 e o filho 2. Tá aqui, o filho 2. Então, o pai, o filho 1 e o filho 2. Então, a princípio tinha esta ligação. O pai unido ao filho 1 e unido aqui ao filho 2. Então, eles viviam juntos. Quando chega um determinado tempo, os dois filhos trabalhando na casa do pai. Quando chega um determinado tempo, o filho 1, ele pede a herança do pai. Este não quer mais viver junto com o pai. Ele não quer viver ali abaixo da autoridade do pai. Ele então pede a sua herança para ir embora. Agora, o tópico de número 1 fala assim: o filho perdido que partiu. O filho perdido que partiu. É este aqui. Então, quando ele solicita a herança para seu pai, que quer ir embora, então a gente entende que a herança é concedida aos filhos quando o pai morre. Então, o direito ao testamento, por isso que o Senhor Jesus, o sangue do Novo Testamento, todas as promessas do Senhor Jesus no testamento para os seus filhos, só teríamos direito se o dono do testador morresse. Enquanto o testador está vivo, não tem como nós assumirmos toda a herança. Mas por isso que Cristo morreu e a sua morte ali no testamento nos garantiu todas as bênçãos em Cristo Jesus. E este pai está vivo, mas o seu filho quer a herança. Porque ele quer viver não mais abaixo da autoridade do pai. Ele quer partir e viver sozinho, como ele bem deseja.
Então, ele solicita a herança, o pai ainda vivo. Ele fala: pai, eu quero me desvincular do Senhor. Então, ele vem aqui, ó, e fala: olha, eu não quero mais estar ligado a ti. Eu quero viver sozinho. Então, ele sai aqui da presença do pai e o pai dá a sua herança, ele sai com essa herança e vai para uma terra distante, longe do pai. Quando ele sai com a sua herança para essa terra distante, o que acontece? Ele gasta, agora que vê o nome pródigo, ele gasta tudo que tem. Vamos lá. Ele vai para uma terra distante e agora ele gasta toda a sua herança que recebeu do pai. E ele fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Ele não tem mais dinheiro para sobreviver nem para se alimentar. Até então que ele consegue arrumar um emprego cuidando de porcos. E ele deseja ali comer a comida dos porcos. Quando ele deseja isso, ele chega a seu estado final, a seu estado de calabouço mesmo, no fundo do poço. Ele, de uma hora, tinha a presença do pai, tinha tudo do pai, e de uma outra hora, ele fica distante do pai, gasta tudo que tem e fica abandonado. Abandonado não, ele mesmo, não vou nem usar essa palavra, abandonado como se o pai abandonou, não. Ele mesmo pede para sair da presença do pai e fica sozinho. Não tem mais aqui neste momento. Ele não tem ninguém. Fica sozinho, quando ele gasta tudo. Mas tem um momento que ele resolve voltar para a casa do pai. E aí tem alguns aspectos que o nosso irmão comentarista ele coloca. O primeiro ponto aqui, ele coloca aqui a rebeldia. Rebeldia. A rebeldia. Por que rebeldia? Ocorre quando ele escolhe pedir sua herança e ir para uma terra distante e viver como se o pai não existisse. Pronto. A primeira foi a rebeldia. Ele pediu a herança para viver distante do pai. Como que na presença do pai não estava bom, na presença do pai não tinha tudo o que ele necessitava. E ele então, por um ato de rebeldia, resolve sair da presença do pai. Este foi o primeiro ponto. Quando ele tem esse ato de rebeldia, quando ele sai, o segundo ponto tem as suas consequências. Consequências. Qual foi a consequência daquele filho sair da presença do pai? Qual foi a consequência? Passou a trabalhar em uma fazenda, cuidando de porcos no chiqueiro, sendo tratado pior do que os animais por causa da escolha errada que fez. Então, essa escolha de sair distante, de sair da casa do pai, de viver distante do pai, onde ele tinha a comunhão, onde ele tinha o pai que cuidava dele, resolveu viver sozinho numa terra distante, gastando tudo que tinha. Com seu ato de rebeldia, agora tem as consequências. Esta consequência aqui é que é uma consequência da causa. Qual foi a causa? Viver distante do pai. E nos dias de hoje, o que acontece? Com esta rebeldia aqui, pode acontecer com muitos. Sair da casa do pai, da presença do pai, onde tem um conforto, onde tem um consolo, onde tem a presença. Vai viver sozinho, bem distante. Pensa que está fazendo o correto,
mas na verdade está cometendo um grande equívoco e um grande erro. Vai acabar como? Gastando tudo que tem, vai acabar com a consequência dessa rebeldia quando chega ao momento que ele vai precisar do arrependimento. Arrependimento é o terceiro ponto. Quando ele cai em si, quando ele percebe quem ele era, o que ele era, como ele vivia, o que ele tinha, o que ele passava na casa do Pai. E quando ele percebe que isso tudo ele não tem distante do Pai, ele resolve então se arrepender e voltar para a casa do Pai. Ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele então, aqui, a alegria. Por que a alegria? A alegria agora ao chegar em casa e percebe que ao invés da acusação e castigo, o pai recebe com muito amor. Então, este filho ele teve a oportunidade de se arrepender e de voltar para a casa do pai. Infelizmente, muitos hoje, quando saem da casa do pai, não tem mais essa oportunidade de voltar para a casa do pai com alegria. E muitos que saem não se arrependem. Muitos que se afastam, que vivem distante do pai, perde agora ali aquela comunhão, aquele contato que ele tinha com o pai, vive no seu ato de rebeldia, as consequências, é certa, mas não se arrepende para que haja alegria. Enquanto tiver oportunidade de arrependimento, vai ter sempre alegria, porque o pai vai estar sempre com os braços abertos para receber. Então, este aqui, ele fez errado no seu ato, quando ele escolheu viver distante do pai, gastando tudo que ele possuía, vivendo de uma maneira dissoluta, desenfreada, sem regras, mergulhados no pecado, fazendo o que desagradava ao pai. Ele vivendo aqueles momentos ali, pensando que eram momentos felizes, mas momentos que só agradava a carne, só satisfazia a vontade da carne, enquanto que não agradava a vontade do Pai. Mas quando ele faz isto, ele percebe, ele cai em si que houve ainda tempo para ele se arrepender. Quando ele se arrepende, ele volta e o Pai o recebe novamente com muito carinho, e com muito amor e com muita festa. Isto porque o Pai, ele sempre está disposto a perdoar o filho que tem arrependimento. Enquanto tiver arrependimento no filho, haverá perdão no Pai. Enquanto tiver o retorno do filho, haverá sempre os braços abertos do Pai. Ok? Vamos agora para o filho 2, que traz aqui nosso comentarista. O filho 2. O filho 2 é aquele que sempre esteve com o pai. O filho 2 esteve sempre junto com o pai. Entretanto, ele fica muito triste. Muito triste porque o filho 1 deixou o pai, partiu, abandonou o pai, pegou a sua herança. E o filho 2 não, permanecia sempre com o pai. Mas teve uma diferença e uma igualdade entre os dois. É que o primeiro, ele estava ali com o pai, mas resolveu sair da presença do pai, viver distante do pai. Então, quando ele sai da presença do pai, é como que ele diz assim: não, eu consigo viver sozinho. Aí o nosso irmão traz aqui que o filho perdido que partiu, perdido, ele partiu.
para longe do pai. E o outro, quando ele traz também, ele diz o filho perdido que ficou em casa. Mas esse estava na presença do pai? Estava. Em comunhão com o pai? Estava contido no pai? Estava. Mas ele estava perdido dentro da casa do pai. Por que ele estava perdido dentro da casa do pai? Como o nosso irmão ele traz aqui, ele ficou indignado quando o pai recebeu o filho que tinha partido. Então, ele não queria que o pai recebesse. Ele não queria que o pai tivesse aquela atitude de misericórdia, como que estivesse desconsiderando ele. Porque o pai ainda fez uma festa quando o filho chegou e ele fala que para mim nunca teve festa. Mas ele estava sempre com o pai. O pai falou com ele, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas ele não conseguia enxergar isso, nem desfrutar o que o pai tinha, que era tudo dele. Então, ele vivia na casa do pai, mas como que não tivesse na presença do pai. Ele ficou aqui indignado. Por que ele ficou indignado? Porque o pai mostrou misericórdia para com o filho. E ele falava, ó pai, eu estou sempre contigo aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim. Aí o pai fala, não meu filho, mas tudo que eu tenho aqui é seu. Mas ele não conseguia enxergar isso, ele vivia lá dentro da casa do pai como um escravo. Não se sentia filho do pai. Por isso que o nosso irmão ele traz aqui um filho perdido que ficou dentro de casa. O filho mais velho demonstrou profunda decepção com tudo que estava acontecendo e, irritado, escolheu ficar do lado de fora da casa, reclamando de ter trabalhado a vida toda como escravo e nunca ter recebido nenhum cabrito para festejar. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família, aquele que abandonou. Ele estava decidido a não perdoar o pai pelo que fez e o não perdoar o irmão pelos seus erros. Ele se sentiu injustiçado pelo pai. Nesta parábola, esse jovem está tão perdido quanto seu irmão. A diferença é que ele não consegue enxergar o quão distante está do pai. Ele é filho, mas se vê como escravo. Então, ele aqui é filho, mas ele se vê como escravo. Ele não consegue desfrutar da comunhão com o pai. Ele está na casa do pai, mas se sente fora. Se sente uma obrigação no trabalho, como escravo. Não sente-se com prazer que está trabalhando na casa do pai. Então, todo o trabalho que nós fazemos na casa do pai, quando o apóstolo Paulo, quando ele fala, é que ele se sente escravo de Cristo. Mas não com demérito, mas como um escravo de quê? Eu sou servo de Cristo. A consciência. Não como um escravo indignado com vontade de ser liberto. Não. Mas este aqui é assim. Esse sentia um escravo com vontade de ser liberto. Então ele estava na casa do pai, mas queria também, tinha vontade de se libertar da casa do pai, porque ele não se sentia filho, ele não se sentia como herdeiro do pai. Ele estava decidido a não perdoar. Então, ele é filho, mas se vê como escravo. Ele é rico, pois o que é do pai é também dele. Também ele age como miserável. E tem a companhia diária do pai. Então, ele aqui, ele é rico, mas ele se vê pobre. Pobre. Ele é filho, mas se vê escravo. Ele é rico, mas se vê pobre. Ele também, porém, age como miserável. Miserável. Ele age como miserável, mas tem a companhia do pai todos os dias e se acha também solitário. Se acha solitário, mas tem a presença do pai todos os dias. Então, que tristeza, ele está perdido na casa do pai. Então, ele não conseguiu, ou ele não conseguia enxergar
o que representava estar na casa do Pai. Ele não conseguia ter compaixão e misericórdia. Ele não conseguia ser filho, ele não conseguia ser rico, ele não conseguia ser amado, ele não conseguia estar presente com o Pai, mesmo estando dentro da casa. E que Deus nos ajude que possamos enxergar isso. Que estamos na casa do Pai, somos herdeiros do que o Pai tem para nos dar por herança. Que somos filhos amados do Pai. Que temos comunhão com o Pai. E o Pai tem isso tudo para nos dar. O Pai tem misericórdia, não é para nós ficarmos indignados. Nós somos filhos, não escravos com vontade de se libertar. Nós somos ricos diante do Pai, junto com o Pai. Nós não somos miseráveis nem estamos sozinhos, porque o Pai está sempre conosco. E o outro ponto, o filho mais velho da história representa os escribas, quando o Senhor Jesus conta aquela parábola. Os escribas, que aparentemente, que ele traz aqui, os escribas e fariseus, que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Os escribas e fariseus se consideravam tão santos que desprezavam os outros, até para ensinar a lei, os mandamentos de Deus aos pecadores. Eles não tinham essa compaixão, porque para eles sentar junto de pecador era abominação, não condizia com o que ele vivia, de santidade que ele tinha. O grau de santidade era muito grande, elevado, não dava para ele se sentar junto com publicanos, com pecadores. E Jesus veio e sentou. Aí ele criticava Jesus, porque Jesus era o Pai que demonstrava misericórdia. Mas ele se sentia cheio de Deus, mas não demonstrava isso. Então, esta passagem aqui, ele tinha tudo como filho, mas ele não teve misericórdia do irmão quando voltou arrependido. Eles conhecem a Escritura, os escribas e fariseus, conheciam as Escrituras, eram mestres, mas estavam distantes do Pai. Jesus está ensinando que o Pai ama todos os seus filhos, os que estão perto e os que estão longe, e há perdão para todos, tanto os que estão perto, que se acham escravos, mas Deus tem perdão para eles, quanto aqueles também que se afastam, estão distantes, mas Deus tem perdão desde quando haja arrependimento. Agora, pelo contrário, nosso dever é nos alegrar e festejar a volta daqueles que estavam perdidos. Foi o que o pai fez aquela festa, porque o meu filho que estava perdido, hoje ele voltou para casa. Não o recebeu com espírito de condenação. Não, eu lhe condeno porque saiu. Não, eu te agradeço porque você voltou para a sua casa. Então, um pai que vamos falar aqui agora. O pai amoroso. O pai amoroso. Este pai amoroso, que tem tão grande amor que até é difícil de explicar. O próprio Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai amoroso, ele ama tanto aquele que se afasta, mas que volta, ele recebe de braços abertos. E aquele filho que ele está dentro, mas que se acha longe, ele também está disposto a abraçar, ele está disposto a amá-lo. E o pai amoroso, apesar das atitudes erradas dos seus filhos, está sempre disposto a perdoar e acolher na comunhão da família aos que se arrependem. Mais embaixo aqui, como vimos, o mesmo pai que foi ao encontro do filho mais novo, foi ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo e recebê-lo, também ao encontro do filho mais velho para conciliá-los e convencê-lo a entrar e se ajuntar à comemoração. Tanto este aqui quanto este aqui, o pai, ele fez de tudo para que também houvesse aqui uma união entre os filhos. Ele foi receber aqui o primeiro filho, fez a festa. Quando esse não queria entrar, ele foi até esse filho também demonstrar: olha, vocês dois precisam viver em união, você e você, porque o pai está aqui e abraça todos os filhos, porque o pai
é amoroso. E o mesmo relacionamento que o pai quer com um, o pai também quer com o outro. O amor de Deus demonstra aos colaboradores, aos cobradores de impostos e pecadores, ele sempre, o mesmo amor que ele demonstra para os cobradores de impostos, para os pecadores, ele demonstra a graça, ele demonstra a misericórdia para com todos. Mesmo sem merecermos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, vivíamos distante do Pai, mas mesmo assim, Ele sempre estava com os braços abertos para nos receber. Deus amoroso que chama todos para perto de si. Basta, perante um arrependimento sincero e confissão dos pecados, clamar ao Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus ele mostra na parábola é que o Pai tem amor, tem graça, tem misericórdia. Este é o Pai, este é o nosso Deus, que Ele tem amor para com seus filhos, e Ele tem graça para dar, mesmo sem merecermos, alcançamos a graça dEle. E Ele tem a misericórdia que não nos condena quando éramos para sermos condenados, mas Ele age de misericórdia para conosco. Então, o Senhor Jesus demonstra nessa parábola que existe um Pai que está sempre disposto a perdoar você, a me perdoar dos meus pecados, as minhas falhas, dos meus erros, desde quando haja dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Por mais pecado que você tenha cometido, por mais caminhos que você tenha errado, mas Deus está sempre disposto a te dar mais uma chance. Se há arrependimento, há perdão. Se há coração aquebrantado, há sempre um Pai amoroso para perdoar. Que Deus nos abençoe e que possamos levar essa reflexão. Tomemos cuidado para não tomarmos essa atitude do filho que resolveu viver distante do Pai. E as consequências foram graves e sérias, mas ele ainda teve tempo de arrependimento. Muitos não há tempo de arrependimento, sai e não volta mais. Mas esse ainda caiu em si e teve tempo de arrependimento, e o braço do Pai estava sempre aberto para receber. E tomemos cuidado para não sermos o filho que estávamos dentro da casa do Pai, mas não aproveitarmos, não gozarmos, não desfrutarmos de filhos, não de escravos, mas de sermos ricos, de sermos amáveis, de recebermos o consolo e o amor do Pai. E percebemos que nós não estamos sozinhos, que o Pai está conosco. E aqui também, lembrar disso, um Pai amoroso, gracioso e misericordioso, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe a todos, continue orando por nós, até a próxima, se Deus nos permitir, se inscreve aí no canal, compartilha, para a glória do nome do Senhor. Até a próxima. Paz do Senhor.